Boa tarde a todas, todos, todes presentes e aos que nos acompanham remotamente. Eu quero cumprimentar especialmente o senhor reitor, professor Gariba, o senhor pró-reitor de ensino, professor Adriano Larentes, que com o professor Alencar foi me aguardar no aeroporto, gentilmente. Quero cumprimentar também o professor Ricardo, diretor desta unidade, que me recebe aqui neste momento, e também cumprimentar a professora Eliane, que coordenadora desta formação e que fez durante meses, né, ficou interagindo comigo para que combinássemos esta vinda participar aqui nessa instituição. Eu vou apresentar. Bom, eu quero agradecer este convite, essa possibilidade de interlocução com os senhores sobre um tema que me é muito importante, que é a educação integral e o ensino médio integrado. Eu vou apresentar durante o texto algumas imagens mais fotográficas que têm o objetivo de trazer uma outra linguagem que não a da palavra. A linguagem da imagem que é tão comum nos dias de hoje e faz parte do nosso dia a dia e com a qual nós aprendemos outras coisas além das palavras. Eu coloquei para o texto a Educação Integral e Ensino Médio Integrado, uma análise sobre sua prática teórica. Não é a prática, o ser humano, quando lida com as mãos, lida também com a mente. Então, toda a prática também é teórica, ela envolve um pensamento. Em relação à educação, eu tomei aqui uma palavra que é do Celso Amorim. A educação é o entendimento do seu lugar no mundo. Isto é, a educação ela existe para que nós possamos entender as diversas linguagens, diversas ações, diversos acontecimentos, fenômenos que existem no mundo. É, eu dividi essa fala, além dessa pequena introdução, de uma pequena introdução. Em primeiro lugar, vou falar sobre a historicidade da educação e suas contradições, suas expressões na organização do trabalho e da educação. Em segundo lugar, a educação integral e a formação integrada entre o ensino médio e a educação profissional. Em terceiro lugar, vou falar sobre pressupostos para a formação integrada de uma experiência em escolas técnicas, em instituições técnicas e tecnológicas também, que foram aulas que eu pude observar nessas escolas na Itália. E, finalmente, se houver tempo ainda, que é previsto em torno de 50 minutos, minhas considerações finais. Começo lembrando que as palavras têm histórias. As palavras não são simples abstrações. Elas nomeiam e dão significado à realidade em que vivemos. Muitas palavras são proibidas pelas ditaduras. São incômodas porque elas revelam questões, aspectos, verdades, pensamentos, ideologias que são contrárias àqueles que estão no poder. Outras palavras têm seu significado alterado pelo uso, mas também pela mentira, que é o caso do universo das fake news com que nós convivemos hoje. As palavras são poéticas, outras são políticas, são científicas, são técnicas, enfim, elas refletem o mundo em que vivemos. Quando falamos em integrar, nós pensamos em pôr junto, em reunir alguma coisa. E neste tema, integrar o quê? Foi a pergunta que a professora Eliana me deu. Eu ponho em primeiro lugar uma imagem, que é um campo de oliveiras, publicado pela Folha de São Paulo. É, é uma simples imagem de árvores, mas se eu tiver que dizer alguma coisa sobre esta imagem, eu tenho que procurar as relações que estão presentes nesta imagem. São árvores aparentemente novas e que estão num terreno cuidado, limpo ou então que foi capinado. São azeitonas, que não é uma planta nem muito comum no Brasil, mas certamente são azeitonas
de alguma fazenda, algum sítio no Rio Grande do Sul, e eu tenho que saber também para entender as azeitonas, porque essas imagens, que azeitonas eles produzem, quantas, pretas, verdes, como comercializam, é, as condições de trabalho das pessoas, etc, etc. Estou dando esse pequeno exemplo para dizer que quando eu falo em integrar, eu estou me referindo a este conjunto de conhecimentos que estão implícitos, aparentes, não aparentes, desculpe, aparente está o conjunto, mas não essas múltiplas relações que estão subjacentes. Quanto ao texto, duas são as questões principais implícitas no tema. Ambas são questões conceituais e questões empíricas. A primeira delas são as contradições sociais, que incluem avanços e retrocessos. A segunda questão é o ensino médio integrado ou a formação integrada entre a formação geral e a formação específica, com foco em determinadas atividades profissionais. Nesse sentido, integrar, no sentido apenas de ampliação de horário, eu não vou tratar disso. Isso é uma questão de projeto político-pedagógico, de projeto político-institucional. A formação integral ou a formação em tempo integral ou em tempo parcial. Não é disso que se trata. Nós estamos tratando do conteúdo desse tempo integral que se pretende de tal maneira que os conteúdos sejam tratados de uma forma integral ou como formação integrada. Um outro exemplo em imagem que eu vou dar deste pensamento. Esta é uma figura publicada pelo Globo, de modelos de linguagem de inteligência artificial. Na aparência, é uma imagem bonita, até colorida, com muitas linhas, mas se perguntarmos o que é inteligência artificial, nós veremos que aqui está uma quantidade de circuitos e muitas outras aspectos que eu não saberia analisar para os senhores, mas que aqueles que trabalham com informática devem saber interpretar isso. Se isso não for uma imagem de divulgação, também pode ser, mas naturalmente tendo em vista o mundo digital que está subjacente a esse modelo de linguagem de inteligência artificial. É com os nossos alunos, quando nós temos uma imagem em vista, ou quando utilizamos, é essa densidade que está presente na foto que interessa ver, e não apenas, porque não estamos falando com artistas que apenas se moldam pela beleza aparente, pelo lado estético da imagem. Nós não estamos falando, tratando do lado estético da imagem. Estamos tratando nesse momento de como é que você reconstrói o objeto ou objetos que estão subjacentes à imagem. Vou entrar agora no primeiro tema, que é a historicidade da educação e suas contradições. Eu assinalei aqui embaixo que esse tema, essa elaboração que eu fiz, é parte de um projeto de pesquisa sobre a fotografia em livros e artigos especializados, da história da educação à história de trabalho da educação, um projeto que eu tenho bolsa de pesquisa, de produtividade em pesquisa do CNPq. Esta frase simples e afirmativa, a educação é o entendimento do seu lugar no mundo, traduz o que entendemos por educação no seu sentido mais amplo, na família, na escola, na vida social. Entender seu lugar como ser humano, como cidadão de deveres e de direito. Mas nós vivemos imersos em contradições, nem sempre facilmente identificáveis. Não estou falando em conflito, estou falando no movimento da realidade, em forças opostas, forças que têm posições diferentes na sociedade, têm pontos de vista, têm interpretações diferentes e organizam os seus grupos, as suas posições, as suas disputas, enfim, elas existem no plano interno dos acontecimentos e no plano externo com que acontecimentos e sujeitos se articulam. A história da legislação, da qual eu vou tratar um pouco, é referente ao ensino médio e à educação profissional, é uma sucessão de contradições com muitos retrocessos e alguns avanços. Sua compreensão se faz pela visão de conjunto, pela totalidade social que nos constitui com nossa particularidade. O termo totalidade social pode ser traduzido também por contexto social, isto é, ele inclui todas as relações sociais que constituem a vida das sociedades.
Referimos, portanto, a uma visão de contexto dos fenômenos, o que supõe ir além da aparência dos fatos, buscar compreendê-los na sua essência, isto é, a partir das múltiplas relações que se estabelecem na sua produção, apropriação e ideologia. Outra questão importante sobre o tema integrar na educação é a ideia que está presente cada vez mais no mundo do trabalho e educação. É o descompasso entre o trabalho humano e o tipo de civilização capitalista que nós estamos imersos, onde tudo, inclusive a vida, é mercantilizado. Mostrar aqui uma situação comum atualmente nas cidades, que são as frotas de moto. Foi publicado pelo Globo. Esta quantidade de jovens, né, e adultos também, nas suas motos, dentro do trânsito, um trânsito difícil, cheio, eles arriscam tudo para cumprir os horários, as metas previstas e ganhar alguma coisa. Então, isso não é simples. Isso é uma situação de grande apelo aos nossos jovens. E é uma situação que mostra uma atividade extremamente precária, em que eles podem ganhar alguma coisa, mas é uma situação sem seguro, sem proteção social, sem nenhum tipo de compensação maior, a não ser aquele pagamento que eles recebem. De outra parte, não existe a sintonia necessária entre a educação básica e a educação profissional, entre as imposições do mundo do trabalho e as necessidades educacionais dos jovens estudantes. Há uma separação entre essas duas questões. O que conduz à universidade, permite ir à universidade com conhecimentos, e aquele que tem que se preparar com maior brevidade para as necessidades, para as necessidades materiais da vida e para supri-las através do trabalho. Chama a nossa atenção nos dias atuais a necessidade de aprendizado científico-tecnológico à medida que avança o conhecimento científico e sua aplicação na forma de tecnologias digitais. Mas há, paralelamente, uma perda da memória que parece ser correlata ao volume e à velocidade das informações fragmentadas que nos tocam incessantemente. Observa-se também a crise climática no planeta em que vivemos e em transformação acelerada e de agravamento. Nós precisamos de dialogar sobre esta realidade, a partir das múltiplas relações que nos constituem como seres humanos, seres da natureza, da cultura, da história de nosso país, da história de cada um. É preciso lembrar que a colonização prolongada durante mais de 3 séculos, a que o Brasil e os demais países latino-americanos foram submetidos, mas o Brasil, como o último que aboliu a escravidão de um modo especial, e foi uma colonização com intervenção armada, política, ideológica, conduziu a um processo de dependência desses países do núcleo do capitalismo central. Vou mostrar aqui uma imagem que é uma expedição científica. Também foi publicada pela Folha de São Paulo, e é a expedição do médico Barão de Langsdorff, que fez uma exposição que expôs a violência no Brasil há 200 anos. Alemão naturalizado russo, ele apontou o lado mais sombrio do país, visto por ele durante sua visita na terceira década do século XIX. Vocês sabem que o imperador patrocinou várias expedições científicas. Era para reconhecer a terra brasileira, os seus animais, as suas plantas, as suas riquezas, as possibilidades de se tornar um país incorporando todas essas riquezas. Na verdade, isso tudo foi, grande parte disso, essas informações foram para os países que vieram aqui, que se beneficiaram, que fizeram seus museus e que nós vamos muitas vezes admirar. Mas é importante pensar que o espelho em que nós miramos, o nosso modelo, é o do colonizador. Mas nós não podemos reproduzir um país colonizador. Seus avanços científico-tecnológicos, sua cultura clássica e cultivada em museus admiráveis,
produto de séculos de incursões e de pilhagem nos países colonizados. Basta ver os museus, né? Basta ver os museus europeus lindíssimos que a gente visita com prazer. Enfim, a imagem do país com os avanços que queremos, então as imagens do Brasil com os avanços que queremos, não tem um tempo histórico, não tem tempo histórico para ser reproduzida conforme o modelo do colonizador, mas também não reflete com nitidez a imagem local com nossos atrasos, supostos ou verdadeiros, nossos avanços e nossas peculiaridades culturais. É recorrente também, na história dos povos, a interdição da memória por diversos mecanismos do poder. A ocultação dos fatos, dos documentos, seu apagamento, a destruição de documentos, as ameaças e a repressão a todo discurso ou ação que tente revelar o que está proibido pelo sistema dominante que quer continuar a ser dominante. Nesse aspecto, nós lidamos positivamente com o avanço contido nessa contradição, na medida em que cultivamos a memória de nossas instituições, dos acervos públicos e privados. A exemplo do acervo de memória do Instituto Cultural do Rio Grande do Sul, com o qual eu colaborei em alguns momentos, e também do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também tem o Centro de Memória. Outras instituições, a FATEC no Rio de Janeiro, e a Fundação de Amparo ao Ensino Técnico também tem, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, também tem uma memória, mas não é comum. Não é comum as instituições terem espaços, recursos para essa preservação. Está acontecendo nos institutos federais com a coleção de livros de textos, documentos, escritos e fotográficos por região, além de outras iniciativas, a exemplo do Centro de Memória, como eu já falei. Nossos jovens estudantes e trabalhadores vivem e são educados no capitalismo canibal, entre aspas, né? Que é do século XXI, nos termos do recente livro da filósofa e feminista americana Nancy Fraser. Eu trago aqui uma outra figura também, que é da Folha de São Paulo, que é o relógio do juízo final. É um histórico de como é que o mundo foi ficando com problemas sérios de preservação do planeta. O que está escrito aqui é que relógio do juízo final que marca os riscos à humanidade chega ao pior nível da história. Perigo nuclear, guerras, mudança climática e inteligência artificial levaram ponteiro de 89 segundos do fim, levaram pon- ponteiro a 89 segundos do fim simbólico, cálculo que é feito por cientistas atômicos. Com isso, eu quero dizer que questões como essa, que aqui eu trouxe através de uma imagem, mas que existe em notícias mais variadas, devem ser tratadas por nossos alunos. É preciso que eles entendam que a crise climática, que a coleta do lixo, que a energia que nós consumimos, diferentes sistemas de produção de energia, seja o hídrico, seja o eólico, ou seja o nuclear, todos eles têm interferência na nossa vida. E é necessário, então, num sistema de educação integrada, ou ensino integrado, que essas oportunidades elas sejam aproveitadas para ampliar a consciência de onde vivem os nossos queridos alunos. A Nancy Fraser argumenta que o capital está destruindo todas as esferas da vida, consumindo a riqueza da natureza, aprofundando o racismo, sugando a nossa capacidade de cuidar dos outros e destruindo a nossa prática política. Por quê? Porque ela envolve em questões, às vezes, extremamente superficiais, ou então em mentiras, ou então em questões contrárias às boas práticas de preservação do mundo. Nós devemos buscar superar a visão idealizada que o mundo da educação se esgota na escola. A escola é importante, por melhores que sejam as nossas intenções, nosso trabalho docente, nós não damos conta de toda a problemática, de todo o conhecimento. Acho que isso, com todas as mídias sociais existentes, todos os aplicativos, está bem claro para nós, mas é importante que a gente valorize o nosso trabalho docente.
Todo apelo que chega aos jovens estudantes e trabalhadores é a sedução do consumo fácil, da ostentação dos grandes salários, das imposições do mercado de trabalho, e não das contradições no mundo do trabalho, da negação da formação humana aberta a todos os conhecimentos. O que vemos é a imposição apenas à preparação funcional à necessidade das empresas. Claro que eles têm que ser bem formados para o trabalho nas empresas, mas eles têm que ser bem formados como pessoas, como seres humanos. É fundamental. Antes de tudo, antes de serem trabalhadores obedientes, disciplinados, etc., etc., competentes, eles devem estar preparados para entender o mundo em que vivem. Fazer a formação integrada, com suas contradições, seus retrocessos, seus avanços, supõe entender e admitir a importância de situar as nossas ações educativas no contexto em que ocorrem, pela sedução dos influencers, do passatempo sem fim do celular, etc, etc. Passo ao segundo tema, que é a formação integrada da educação profissional. Eu começo dizendo, lembrando, que há um tema em disputa permanente na história da educação no Brasil: educar a todos ou a uma minoria, supostamente mais apta ao conhecimento. A uns e a outros, que tipo de educação deve ser dada, de modo a atender às necessidades da sociedade? Esta é uma pergunta do professor Durmeval Trigueiro Mendes, um filósofo que foi professor da Fundação Getúlio Vargas no final dos anos 80, 90. A Fundação Getúlio Vargas tinha uma instituição de educação, Instituto de Estudos Avançados em Educação. Ele era professor do mestrado, foi meu professor. A questão da formação integrada, ela tenta responder essa questão. Educar a todos ou apenas a alguns? Nós respondemos, educar a todos. Todos precisam ter acesso ao conhecimento produzido. E nós temos ainda uma carência muito grande de escolarização em nosso país, os senhores sabem tão bem ou mais do que eu sobre isso. A questão da formação integrada tem por base a ideia de politecnia ou formação tecnológica, que está no livro, no Capital do Marx, e é uma ideia convergente com o conceito de educação unilateral, isto é, educação por todos os lados e não apenas por um lado da vida humana. Essa educação implica a formação humana em todos os seus aspectos, físicos, intelectuais, científicos, humanísticos, artísticos. Então, os institutos são escolas maravilhosas e eles têm possibilidade de fazer isso. Eles têm quadras, eles têm ateliê, eles têm laboratórios, eles têm professores muito preparados, como os senhores. Eu tive a oportunidade de receber um exemplar do livro do professor Adriano Lawrence, é um trabalho sobre de oficinas de formação. Um trabalho muito bom, muito bom. A imposição do trabalho e a negação da educação, elas tomam forma nos sucessivos retrocessos das tentativas político-pedagógicas de integrar na lei e na prática docente o ensino médio e a educação profissional. Houve muitas tentativas, mas é um vai e vem, é bem da verdade. Separar a formação integrada entre os conhecimentos gerais das ciências, físicas, matemáticas, da natureza, humanas, sociais, das letras, etc., e a preparação funcional ao mercado do trabalho, no campo, na indústria, nos serviços, em toda a produção. As sucessivas mudanças de lei, de políticas educacionais, elas expressam bem a destinação de classe, um para as atividades laborais e outro para os estratos intelectuais de nível superior. Começo agora recuperando algumas questões de lei. Nos anos 1940, com as necessidades da industrialização, Vargas criou as leis orgânicas, aliás, o seu ministro da Educação, o Capanema, né, Gustavo Capanema, elaborou e foram aprovadas as leis orgânicas do ensino industrial, do ensino agrícola, do ensino comercial, e foi também aprovada a lei orgânica do ensino secundário, só que elas tinham abrangências diferentes. Quem fazia as três primeiras opções, industrial, agrícola e comercial, não podia concorrer aos exames vestibulares para as universidades, para o ensino superior. Apenas aqueles que fizessem o ensino
secundário. Ora, o que aconteceu? Houve muitas lutas sociais nos anos 50 e progressivamente conseguiu-se a aprovação das leis de equivalência da educação profissional ao ensino secundário. Começou primeiro até o nível médio, né, até o nível médio, que é hoje também é nível médio, depois passou para a engenharia e finalmente para a equivalência plena a todos os cursos superiores. E a equivalência plena, na verdade, aconteceu, foi, vamos dizer, consolidada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 1961. Passamos a outro momento histórico. Nos anos 1960 a 1970, a ditadura empresarial militar, que foi de 1964 a 1985, determinou uma profissionalização compulsória pela Lei 5.692 de 1971. Ora, o que ocorreu? As escolas públicas não tinham recursos, oficinas, quadras, enfim, todas as instalações e recursos necessários para fazer essa profissionalização. Então, algumas escolas que tinham tradição já de educação profissional puderam fazer cursos de profissionalização. As que não tinham, foi uma simulação. Mas e as escolas particulares que não estavam preparando meninos para ir trabalhar nas fábricas, nas indústrias, nem no campo, nem no comércio, estavam preparando para ir no ensino superior. Então, havia as disciplinas instrumentais. As disciplinas instrumentais eram um reforço, elas atuavam como um reforço das disciplinas básicas, da matemática, da física, de português, né? Da química, história, geografia, etc. Tudo aquilo que era necessário para entrar na universidade. Passemos agora aos anos de democratização do país, nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, que, não obstante a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, número 9334 de 1996, que permitia, no seu artigo 1º, a preparação para o trabalho e o prosseguimento de estudos, então as duas coisas, o governo Cardoso exarou o decreto 2208, que os senhores conhecem, que separou o ensino médio da educação profissional. Uma perda enorme para a educação brasileira, um passo atrás. Depois de muitas lutas, muitas manifestações no governo Lula da Silva, seria aprovada uma rearticulação opcional das escolas entre o ensino médio e a educação profissional, com o decreto número 5154 de 2004, garantindo a possibilidade da educação integrada entre a formação geral e a educação profissional. Também garantiu a formação subsequente e a concomitante. A subsequente foi um ganho para os trabalhadores, porque alguns puderam voltar às escolas e completar a sua titulação de ensino médio. Mas o concomitante é uma ilusão. Como é que se pode, desculpe, o concomitante, como é que se pode integrar as disciplinas gerais com a disciplina de formação específica, sendo uma escola em um lugar e a outra escola, um curso em um lugar, desculpe, uma disciplina em uma escola e a outra disciplina em outra escola? Bom, passando ao nosso século, século XXI, neste século, com o golpe político, jurídico, midiático de 2016, que afastou a presidenta Dilma Rousseff, o governo Temer fez aprovar a Lei 13.415 em 2017. Reitera-se com essa lei o sentido de separação dos três canais básicos e as leis do governo e a formação profissional. Então, volta-se ao governo Vargas dos anos 1940. Separa-se a preparação estrita para o trabalho da preparação que conduz através dos itinerários formativos, né, que nós não vamos entrar em detalhe, não há necessidade disso. Os itinerários formativos formam nas disciplinas gerais, nas ciências básicas, e o suposto itinerário de formação profissional prepara de uma maneira mais rápida para o trabalho. Bom, concluindo esse percurso, mais recentemente, no ano passado, após uma longa disputa no Congresso Nacional, aprovou-se a Lei 14.945,
e 2024, em que o retrocesso supera os avanços, do meu ponto de vista. Mantém-se o sentido da destinação da menor preparação nas disciplinas gerais e a preparação do trabalho para os mais pobres. Aqueles que os pais têm recursos para mantê-los na escola, então eles ficam para ter uma educação mais completa. Confirma-se, portanto, a segregação educacional existente desde os tempos da colônia. Nos diversos tempos históricos, reitera-se a negação de uma educação plena e a imposição da preparação para o trabalho, a separação entre a formação geral, que conduz ao ensino superior, e a educação profissional para o mercado. Relega-se a segundo plano a formação humana, condições dignas de vida, salários condizentes, conhecimentos políticos e sociais para o exercício da cidadania, o domínio das ciências e das tecnologias como forças produtivas que são. Apresentamos aqui duas imagens do mundo de hoje, cuja discussão amplia o conhecimento da história, integra diversos conhecimentos. São duas fotos. Uma primeira são palestinos que caminham entre escombros, é a faixa de Gaza, é a destruição de um país, é a destruição das cidades inteiras, da vida das pessoas, de tudo. É inimaginável para nós que vivemos num país em que essa situação está preservada. Esperamos que seja para sempre. Bom, esta foto contradiz, e é importante porque esta foto foi amplamente divulgada pela imprensa escrita e falada. O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, ele apresenta dois cartões. Um é dos malditos, outro é dos abençoados. Os malditos são os palestinos, os da faixa de Gaza, da parte de cima. Os abençoados são os israelenses, que tiveram suas vidas preservadas. Aí você vai dizer, mas houve o Hamas, houve é, reféns que foram mantidos e mortes de lado a lado, tudo certo. O que eu estou chamando a atenção é que a formação integrada, ela implica a discussão desses diferentes aspectos, tanto dos prós quanto dos contras possíveis. A formação integrada, a formação politécnica, educação tecnológica, educação unilateral, são termos afins, não preparam para o trabalho simples. Eles buscam essa forma de educação, busca responder às exigências do mercado de trabalho complexo e às necessidades de compreensão do mundo. A origem remota da ideia de formação integrada está na educação socialista, que pretendia ser omnilateral, no sentido de formar o ser humano na sua integridade física, mental, cultural, política, científica e tecnológica. A formação integrada sugere tornar íntegro e inteiro o ser humano, que é dividido pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Na verdade, nada existe separado na nossa mente naquilo que nós somos, mas a divisão do trabalho consagra essa análise, essa perspectiva analítica de que as pessoas só executam, mas elas executam pensando. Porque se elas não pensarem, elas fazem bobagem, elas não executam as ordens, o que está prescrito, que é necessário. Então, essa é uma observação, como essa divisão social do trabalho, ela é uma divisão prática a serviço da produção capitalista. Essa formação supõe, a formação integrada, supõe a compreensão das relações científicas, sociais e políticas subjacentes a todos os fenômenos. No Brasil, falta-nos uma base cultural que tome a integração como um valor. Integre a integração como um valor, tanto para criar através do desenho, da informática, etc., como para criar artefatos tecnológicos. Há experiências em curso, a gente vê pelo jornal a premiação dos alunos mais brilhantes, daqueles que dedicam a fazer criações tecnológicas, ou apenas quando é Olimpíadas de Matemática, etc., são disputas em níveis de pensamento científico. Significa também, a formação integrada significa também deixar de ver o trabalhador sempre como um subalterno, um homem e uma mulher sujeitos à secular dominação. E só pelo conhecimento é que se pode mudar as circunstâncias em que se vive
e aí superar essa situação. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que os anos 1980, voltando um pouco atrás, eles foram ricos da discussão se o trabalho é sempre educativo, já que nós vivemos num sistema capitalista, e em que condições ele pode ser educativo. Lukács, que é um filósofo húngaro, ele compreende o trabalho como atividade ontológica, isto é, estruturante do ser social do ser humano. O trabalho como um valor intrínseco à vida humana e ao conhecimento que ele proporciona na relação com a natureza e com os demais. É o trabalho como um princípio de cidadania, no sentido de participação legítima nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas históricas e alienantes de exploração do trabalhador presentes na produção capitalista. Nem sempre é possível escolher, mas é necessário saber a diferença e nós devemos aos nossos alunos a percepção dessas diferenças, que são jovens gerações que vão fazer aquilo que tiver ao seu alcance para mudar as próprias condições de vida. Para pensar sobre o trabalho e a educação, eu uso trabalho e educação com esse hífen, é um trabalho de reflexão sobre como o trabalho contém produção, um produto, um serviço ou ideias. Ele contém conhecimento. O trabalho implica conhecimento. Sem conhecimento, você não trabalha. Algum conhecimento, mesmo que seja para descascar batata na cozinha. Você precisa saber como é que descasca a batata, para tirar as cascas e deixar a polpa. E também ele implica sociabilidade. O trabalho implica conhecer a cultura, conviver com outros, né? E a educação, ela é algo que diz respeito a essa situação de trabalho, porque a pessoa, quando trabalha, ela se educa. Assim valemos nós também do conceito de mundo do trabalho de Hobsbawm, o historiador inglês, né? Diferente do conceito de mercado de trabalho, o mundo do trabalho inclui tanto as atividades materiais produtivas como os processos de criação cultural que se geram em torno da reprodução da vida. Eu passo agora para a última parte dessa minha apresentação sobre os pressupostos para os avanços na formação integrada. Essa sessão, ela tem por base o texto que está no livro Ensino Médio Integrado, Concepção e Contradições. É um livro que até estivemos conversando um pouco sobre isso com o professor Adriano. Está lá com um pouco mais de detalhes do que aquilo que eu vou falar. Nós queremos destacar a importância das escolas produzirem diante de suas realidades e de forma participativa. Essa é a base do currículo integrado na experiência que eu vi. Seus currículos e propostas político-pedagógicas, a seleção, a seleção e a produção de conhecimentos, de saberes, de visões do mundo, de habilidade, de valores, etc. De símbolos, etc. Eu retifico aqui e acrescento os símbolos e os certificados e significados, né? Podemos ter como exemplo esta foto de um rio amazônico. Veja que foto linda. Bioma Amazônico é o título que foi dado à fotografia que foi publicada pela Carta Capital. Além da beleza deste céu, que é um amanhecer ou um entardecer, a beleza da mata, da floresta e da água, do reflexo na água, e tudo isso que não é apenas uma aparência, apenas uma representação. É a representação de alguma coisa. É a representação de um bioma, onde tem o bioma animal, o bioma vegetal, o bioma hídrico, uma riqueza de conhecimentos e de bens de que o ser humano pode se apropriar sem destruir. Por isso, nós criticamos os avanços, os desmatamentos, só em favor de uma produção desenfreada que beneficia já aqueles que têm muito dinheiro. E os institutos federais convivem, muitos estão nas proximidades desses campos plantados e eles sabem bem sobre o que eu estou falando, o que significa. Veja que reflexo maravilhoso. Bem, o primeiro pressuposto, tal como eu vi na região de Emília-Romanha, eu vi em escolas em Bolonha e também outras escolas em Módena.
tudo na mesma região. O primeiro pressuposto da formação integrada é ser um projeto social onde as diversas instâncias responsáveis pela educação, governo federal, secretarias de educação, direção da escola e professores, manifestem a vontade política de romper com a redução da formação à simples preparação para o mercado de trabalho. Mas, se a educação de ensino médio e de jovens e adultos não pode ser reduzida às necessidades estritas do mercado de trabalho, ela não pode ser alheia às suas necessidades de sobrevivência e às exigências da produção econômica, como campo onde sujeitos sociais retiram os meios de vida. Portanto, ela engloba os dois aspectos da educação, o geral e o específico. O segundo pressuposto que eles apresentaram e que eles tentavam levar adiante nas escolas era manter na lei a articulação entre o ensino médio de formação geral e a educação profissional em todas as suas modalidades. Por sorte, o que estava sendo feito já tinha sido aprovado na lei no momento em que a professora Maria Ângela Basti, que foi essa secretária de Educação e correspondia a uma secretária estadual no Brasil, veio apresentar no Brasil. Isso supõe superar o dualismo na forma de impedimentos legais explícitos ou de mecanismos disfarçados na ausência de meios materiais para cumprir as duplas jornadas de escola e de trabalho. Outros mecanismos pelos quais o dualismo opera são a má qualidade da educação no sistema público de ensino, muitas vezes acontece, nas escolas estaduais, principalmente, e a ilusão de políticas de acesso sem meios para a permanência no sistema educacional. Os senhores que têm políticas de alimentação, de transporte, sabem de livro escolar ou de computadores e talvez sabem bem o que isso representa. O terceiro pressuposto é a adesão de gestores. Eu até eu manifestaria aqui a minha alegria de ver o professor Ricardo presente, porque a formação integrada precisa do senhor, professor Ricardo, precisa da sua participação, do seu trabalho conjunto com os professores responsáveis pela formação geral e pela formação específica, técnica e tecnológica. É preciso que se discuta e se procure elaborar coletivamente as estratégias acadêmico-científicas de integração. O quarto pressuposto é a articulação da instituição educacional com os alunos e seus familiares. As experiências de formação integrada não se fazem no isolamento institucional. Observamos nessas experiências que a escola deve levar em conta a visão que os alunos têm de si mesmos, o que eles pretendem, o que eles aspiram, mas as possibilidades também de inserção social e laboral que o mundo externo lhes oferece, um passo de realidade, um pouco da realidade naquilo que se pensa. O que nós temos que fazer em nossas vidas. A visão das modalidades formativas oferecidas pela escola. Uma crítica que se faz sobre o que está vigente hoje é que muitas escolas não têm possibilidade de instalar alguns cursos como os institutos federais têm. Então, os alunos só têm uma opção, ou faz aquilo ou não faz nada, ou faz o quê, então, né? Então, bem, isso aí é uma outra discussão profunda que os senhores devem estar fazendo nas suas atividades. O que exige um processo de diálogo e de conscientização dos alunos e de suas famílias sobre as próprias expectativas e sua possível realização, como são as necessidades dos alunos para cumprir um percurso de estudos, em termos de locomoção, de alimentação, de renda mínima para se manter e para manter-se na escola. Segundo, a existência de instalações que ofereçam laboratórios, biblioteca, ateliês, espaços de lazer, oficinas onde aprender a teoria e a prática da disciplina e dos projetos em curso, que é essa maravilha dos institutos federais. Como elemento aglutinador, gerador de coesão social, a escola deve se tornar um lugar de memória das lutas e das conquistas do passado, de suas representações na forma de imagens, de documentos, de fotografia, de seus símbolos carregados de história e de significados. O quinto pressuposto é que o exercício da formação integrada é uma, é uma experiência de democracia participativa. Ela não ocorre sob o autoritarismo, porque deve ser uma ação
coletiva, já que o movimento de integração é necessariamente social e ele supõe mais de um participante. Deflagrar processos criativos nesse sentido é a articulação da arte e da ciência, da teoria e da prática, que torna o trabalho uma atividade criadora fundamental do ser humano, de preparação dos jovens das classes trabalhadoras para ganhar autonomia face ao mundo do trabalho e para ter condições de prosseguir estudos. O sexto pressuposto é a garantia de investimentos na educação. Não se faz boa educação e nenhum país oferece aos seus cidadãos serviços sociais sem uma opção clara pela garantia de investimentos que permitam a oferta pública e gratuita da educação, de saúde, água, saneamento, etc. Bem, minhas considerações finais, o meu tempo está se esgotando, vai ser muito breve. Eu quero dizer que no espaço e tempo de nossas atividades educacionais, de suas contradições, suas forças em atuação controversas, examinamos a historicidade perversa do capitalismo, a imposição do trabalho e a negação de uma educação plena. Valemos-nos de algumas fotografias e outras figuras documentais da imprensa atual. A seguir, recuperamos dados sobre os percalços das políticas educacionais, de forma a romper a imposição do trabalho e a negação da educação, e que privilegiaram as necessidades do mercado, em detrimento de uma formação geral mais completa, integral ou integrada. A seguir, falamos da observação de um sistema público pautado pela formação integrada no ensino médio e educação profissional, que foi a apresentação dos pressupostos da formação integrada acima. No Brasil, hoje, há um déficit de pesquisa para conhecer os estragos deflagrados com a imposição do Decreto 2208/97. A sua revogação e a aprovação do Decreto 5154, em 2004, trouxe a abertura e o estímulo, mas não trouxe a garantia de sua implementação. A formação integrada, na verdade, tornou-se um slogan inútil para alguns, mas também uma proposta e um desafio para outros. Parece que é o dessa instituição, né? Já que vocês estão estudando isso e vendo como é possível levar adiante, implementar a formação integrada. E já tem alguma experiência, vocês não estão começando, vocês têm experiência, estão tentando avançar para que isso seja um fazer tranquilo e bastante produtivo para os nossos alunos. Seu horizonte da formação integrada está na sociedade, na adesão de escolas, gestores e professores e alunos com suas famílias, de avançar para a ruptura com todas as formas duais, ruptura com todas as formas duais que permeiam a sociedade e classe em que vivemos. Mas está também na necessidade de uma sinalização clara e efetiva do Ministério da Educação no papel de orientar e de apoiar projetos de formação integrada. Lamentavelmente, até onde eu conheço, isso não existe no nível que nós precisamos, mas eu espero que os graus de autonomia dos institutos lhes permita levar adiante esse projeto. A educação é uma instituição necessária para incorporar a população a todo tipo de transformação social efetiva que se pretenda. Se a educação é incapaz de mudar a sociedade desigual em que nós vivemos, ela é uma porta relevante para a compreensão dos fundamentos da desigualdade e para a geração de uma nova institucionalidade no país. Agradeço muito a sua atenção e agora vamos, então, ao debate.